ponto de partida é claro. A elaboração de um projeto nasce da necessidade de solucionar um problema para atuar sobre uma realidade. Como disse antes, nem todo problema precisa de um projeto para ser solucionado. Se estou com sede, abro uma garrafa de água e bebo. Se acabou a comida em casa, vou no mercado. Se sujei uma camiseta, pego o sabão e lavo. Ou seja, tem problemas que são de fácil solução e não precisam de respostas complexas. E são, felizmente, a maioria dos nossos problemas do dia a dia. De outro lado, existem problemas insolúveis. Por exemplo, em alguns bilhões de anos, o nosso Sol começará o processo de transformação em uma supernova e a Terra será um lugar bem inóspito para a vida. Tem problemas grandes e de difícil solução, pelos quais os projetos deveriam ter um alcance global. Pense no aquecimento global. Para amenizar suas consequências, seria necessário que as principais economias do planeta atuassem de forma coordenada para reduzir o impacto ambiental das próprias atividades industriais. O Acordo Climático de Paris, de 2015, é um exemplo de projeto de alta complexidade. No range entre problemas de fácil solução e problemas de difícil solução, se colocam os problemas e, portanto, os projetos, cuja solução está ao nosso alcance. Os exemplos, assim como as situações problemas da nossa realidade, são inúmeros. Por exemplo, as crianças das escolas não gostam de ler, os artesãos da cidade estão num momento de crise, a minha empresa é pouco conhecida no mercado, acabei de ser demitido, a cidade está com dificuldade no tratamento do lixo coletado, etc. A possível lista de problemas é literalmente infinita. Um problema pode ser definido como qualquer situação, caso, fato, que, no contexto da vida pública ou privada, apresente dificuldades, obstáculos, dúvidas, inconvenientes mais ou menos graves a serem enfrentados e solucionados. Um problema sempre tem uma ou mais causas e uma ou mais consequências. Exemplos de causas. Problema: acabei de ser demitido. A empresa fez um corte de pessoal por causa da crise, ou o meu desempenho foi considerado insuficiente. Exemplos de consequência: não tenho dinheiro suficiente para manter o padrão de vida ao qual estou acostumado, não tenho dinheiro suficiente para pagar minhas despesas básicas, estou deprimido, etc. Uma tarefa que parece simples, mas às vezes não é aquela de identificar o problema. É muito fácil confundir um problema com uma das suas causas ou uma das suas consequências. Mesmo na situação acima descrita, ou seja, acabei de ser demitido, será que o problema é esse? Ou pode ser uma causa do verdadeiro problema? Numa situação complexa, a identificação do problema pode não ser unívoca, ou seja, somos nós que temos que decidir qual é realmente o problema que queremos resolver. Acabei de ser demitido, na minha cabeça, pode parecer o grande problema, mas o verdadeiro problema pode ser: não tenho dinheiro para pagar as minhas despesas básicas. Ou poderia ser: daqui a 2 meses serei despejado do meu apartamento. A identificação do problema é uma questão dialética. É fruto de uma correta argumentação. Definir o problema de forma correta ajuda a construir um bom projeto para resolvê-lo da forma certa. No caso em questão, eu preciso escolher entre 3 problemas. Acabei de ser demitido, não tenho dinheiro para pagar minhas despesas básicas e daqui a 2 meses serei despejado do meu apartamento. Se decidir que o problema é acabei de ser demitido, na construção do projeto eu focarei na procura de um novo trabalho ou ocupação, que vai me fornecer os recursos para arcar com as consequências do problema. Não ter dinheiro e ser despejado. Se decidir que o problema é não tenho dinheiro para pagar minhas despesas básicas, na construção do projeto eu focarei em uma ou mais formas de procurar o dinheiro que preciso. Entre elas, procurar um novo trabalho ou ocupação. Se decidir que o problema é daqui a 2 meses serei despejado do meu apartamento, na construção do projeto, eu focarei em uma ou mais formas de como resolver o problema da moradia.
entre elas, encontrar uma ou mais formas de encontrar o dinheiro para pagar o aluguel e, entre essas, procurando um novo trabalho, ocupação. Dependendo do contexto, o foco pode ser diferente. Se eu fui demitido, mas tenho uma boa reserva de dinheiro ou fontes de rendas alternativas, aluguéis, pensão, etc., meu problema pode ser realmente o fato de não ter mais uma ocupação gratificante. Se fui demitido e isso gera graves consequências na minha capacidade de pagar as contas, as minhas despesas, meu foco deveria ser em uma maneira de encontrar novas fontes de entradas de recursos. Podem parecer sutilezas, mas na elaboração da minha estratégia vão fazer uma grande diferença. Por exemplo, se eu focar no acabei de ser demitido, minha estratégia será voltada principalmente a encontrar um novo trabalho ou ocupação. Se focar em não tenho dinheiro para pagar minhas despesas básicas, minha estratégia será voltada a encontrar o dinheiro do qual preciso. Novo trabalho ou ocupação, pedir empréstimo, vender ou alugar alguns ativos, etc. Vamos fazer um outro exemplo. A minha empresa é pouco conhecida no mercado. Este é aquele que o dono pode identificar como problema. Mas será que é? Quais são as possíveis causas do problema? A empresa nunca investiu em comunicação. A empresa é focada num segmento muito específico, fornece serviços super especializados para grandes empresas. E quais são as consequências? Simplificando, faturamento concentrado em poucos clientes, alto risco, baixo crescimento da empresa. O número de potenciais clientes é interessante, mas o serviço é tão especializado que é difícil encontrar novos clientes. Com poucos clientes é suficiente perder um deles que a empresa pode entrar em crise. Como podemos perceber, com essas poucas observações já mudou a perspectiva do problema. Com certeza, a excessiva concentração do faturamento em poucos clientes é um problema bem maior. Mas qual é a causa dessa excessiva concentração? Talvez esteja nas características do serviço oferecido, muito especializado, e que, se de um lado cria uma reserva de mercado, do outro inibe a ampliação da carteira de clientes. O problema pode ser, então, o produto oferecido, especializado demais. Seria talvez interessante ampliar os serviços oferecidos, encontrar outros segmentos de atuação. Como podemos ver, a identificação do problema central é realmente um processo dialético. No caso da empresa, pode não existir uma resposta unívoca, mas, dependendo da identificação do problema, mudará significativamente o projeto. Se ficar no problema a minha empresa é pouco conhecida no mercado, a estratégia será focada em encontrar formas para comunicar de forma mais ampla com o mercado. Mas será que o mercado quer ouvir o que a empresa quer fazer? O que a empresa quer dizer? Se focar na excessiva concentração do faturamento em poucos clientes, sem questionar os serviços oferecidos, a estratégia será provavelmente a de realizar uma pressão comercial para chegar a ganhar novos clientes. Se focar na excessiva especialização do produto ou do serviço oferecido, a estratégia partirá provavelmente da redefinição do portfólio para aumentar a presença em segmentos de mercado até hoje inexplorados.